Eu estou de férias, consequentemente estou com muito tempo livre. Porém, eu tenho muita dificuldade de pegar coisas novas para fazer. Então, nesse meio tempo entediado, eu tive a brilhante ideia de reassistir um filme da minha infância que eu gostava muito. Tá Chovendo Hambúrguer, é bem melhor do que eu lembrava, e é sobre ele que vamos falar hoje. Mais especificamente sobre como, claramente, Flint Lockwood é um retrato super honesto de uma pessoa autista. Então fiquem confortáveis e bora pro vídeo. Antes de mais nada, eu queria pedir desculpa pela minha voz estar meio tchum hoje, é porque eu tô real muito doente. Mas eu já tô um tempo sem gravar pro canal, então tenho que adiantar as paradas, né? Mas vamos lá. Começando pelo o que é o autismo. Eu vou dar uma explicação bem breve em cima disso, porque eu tenho um vídeo mais focado nesse tema. Se vocês quiserem ver, vai estar no cardzinho aqui. Lá eu explico bem aprofundado o que são os critérios diagnósticos, essas coisas. Enfim, autismo, transtorno do espectro autista, TEA, não é uma doença. É uma forma diferente do cérebro funcionar. Afeta a comunicação, percepção sensorial e interações sociais. Cada pessoa autista é única. Algumas são mais verbais, outras menos. Algumas têm hiperfocos, outras são mais sensíveis a barulhos. Outras não têm sensibilidade alguma a toques, cheiros. E é por isso que existem os critérios diagnósticos. Você precisa se encaixar neles para ser considerado uma pessoa autista. Não é simplesmente ser o estereótipo, porque existem autistas que não são como o estereótipo. Desde pequeno, Flint é completamente obcecado por ciência. Enquanto as outras crianças estão lá brincando, ele tá criando um sapato splay que não precisa que você amarre, é só espirrar no pé. Não importa o quantas coisas deem errado, ele nunca para. Isso é típico do hiperfoco, o interesse intenso, profundo, que não desliga nunca. E quando você tenta se afastar dele, você fica mal. E nisso, nós também conseguimos ver a dificuldade dele com sinais sociais, porque ele não percebe que as coisas que ele gosta não são algo interessante para as outras crianças. Ele tenta mostrar às outras aquilo, porque se ele gosta tanto disso, por que as outras pessoas não vão gostar também, né? Uma outra cena que me pega, ainda nisso de sinal social, é quando a Sam tá lá explicando algo sério e do nada, ele tenta beijar ela. Não por maldade, mas porque ele realmente não entende os sinais sociais. Ele achou que aquele era um momento romântico do filme, mas não era. Essa leitura confusa de interações é muito comum pra quem é autista. O Flint é um tsunami de ideias e empolgação. Ele fala rápido, atropela palavras, muda de assunto sem pausa. E embora isso pareça ser algo pra dar comédia no filme, é também uma forma de comunicação muito comum entre pessoas do espectro. Mesmo em público, ele não modula o discurso pro público geral. Ele fala como se estivesse explicando pra si mesmo. Isso mostra como ele pensa. Ele não tem esse filtro de ok, eu estou falando pra uma grande multidão, eu preciso falar dessa outra forma aqui. Não, ele fala como ele explicaria pra qualquer outra pessoa, porque é como o raciocínio dele funciona. Ele fala da forma que ele pensa o tempo todo. Ele vive se balançando, pulando, batendo as mãos, fazendo barulhinhos e ruídos aleatórios. Toda vez que ele vai mexer com as coisinhas do laboratório dele, ele faz efeitos sonoros. Esses movimentos podem ser o que a gente chama de stints, movimentos repetitivos que ajudam a pessoa a regular emoções ou sensações, principalmente emoções e sensações fortes, que são muito comuns quando você tá mexendo com algo relacionado ao hiperfoco seu. Você tem emoções muito fortes. São uma forma de autorregulação muito comum. Ele também tem emoções muito intensas por essa alta sensibilidade e desregula muito fácil. Tudo que ele sente é com muita intensidade. Quando ele tá animado, ele explode. Quando se frustra, desaba. É como se o mundo acabasse ali. Isso se alinha à sensibilidade emocional do autismo, onde sentimentos podem parecer esmagadores e difíceis de controlar. Pra quem não sabe, autismo é genético. Não é algo que dê pra você notar em um exame de sangue, mas é comum, se o pai é, o filho também ser. E se você tem, por exemplo, mais de um irmão autista, muito provavelmente seu pai é autista também. Então, muito possivelmente, o pai do Flint é autista também. Eu tenho essa ideia na minha cabeça de que ele também seja. Por exemplo, a cena que ele conversa com o pai com a ajuda do tradutor de macaco. Essa cena é linda e triste ao mesmo tempo. Flint precisa de um intermediador para conseguir conversar com o pai. Isso não é só uma piada, é uma metáfora perfeita para como uma comunicação pode ser um desafio para autistas, especialmente com figuras que esperam uma normalidade que ele simplesmente não tem. O pai dele tem um, abre aspas, sabor, fecha aspas, de autismo diferente. E ele consegue conviver em sociedade de forma mais fácil. Ele não tem esse autismo muito extravagante do Flint. E como a própria pessoa
autista tem dificuldade de lidar com mudanças, pra ele é um pouco mais difícil também ver o filho dele ser tão diferente assim. Principalmente porque ele ama o filho e essa diferença pode colocá-lo em perigo. Ele não quer isso pro Flint. Quando a Sam finalmente tira a franja e coloca os óculos, é um momento de conexão real. Dois esquisitos se reconhecendo. Flint nunca tenta esconder quem é, mas o mundo constantemente tenta fazer ele se encaixar. O tempo todo ele lida com expectativa social versus a verdadeira identidade dele. Algo que muita gente autista vive todos os dias. Algo muito engraçado dessa cena também é que realmente ia ter um beijo nessa cena. E muita gente considera beijo algo instintivo, algo que, na hora você vai saber o que fazer. E ele não sabe o que fazer na hora. O que também pode ser lido como uma dificuldade social de pessoas autistas. Talvez pra vocês que não façam parte do espectro já esteja soando como se eu estivesse inventando coisa. Mas eu juro pra vocês que a nossa cabeça funciona muito diferente. Eu sou uma pessoa autista, eu tenho autismo nível 2. O meu, abre aspas, sabor, fecha aspas, de autismo é diferente de outras pessoas nível 2 que costumam ter mais dificuldade pra falar e coisa assim. Eu sou nível 2 porque eu preciso de um auxílio maior. Mas eu consigo, me comunicar. Eu estou aqui falando com vocês. Mas coloco uma câmera na minha frente pra ver se eu não travo. Eu só consigo gravar áudio assim, sem mostrar a cara. Se eu tentar falar pra uma câmera, eu paro de funcionar. Uma coisa também que fortalece um pouco esse meu argumento, essa minha ideia de que ele seja autista, é que pessoas autistas tendem a se apegar a objetos. Por exemplo, o jaleco dele, que é a vida dele. Ele ganhou quando era muito criancinha. E ok, beleza, até aí, normal. Porém, quando a mãe foi dar um jaleco pra ele, ela deu um jaleco muito grande, que ficava gigantesco nele pequeno. E isso deixa na minha cabeça, me deixa com uma pulguinha atrás de orelha, porque ela possivelmente sabia que ele era autista e comprou um jaleco maior porque sabia que ele ia desenvolver apego naquilo ali e usaria mesmo depois de grande. Então dar algo pro tamanho dele não serviria de nada. A cena pode soar como ela apenas sabendo que o filho dela é extravagante, dando algo extra, mas também pode ser lida dessa outra forma. E se ela soubesse que o filho era autista e fez aquilo porque ela imaginava que ele fosse se apegar naquele jaleco e não conseguiria abrir mão dele tão fácil. Então, pra evitar que ele ficasse usando um jalequinho de criança com 30 anos na cara, ela já deu um grande por caber nele sempre. O Flint pode nunca ter sido oficialmente escrito como um personagem autista, mas ele claramente é. E muita gente se vê nele. Eu não lembrava disso, mas assistindo o filme agora, depois de grande, eu me identifiquei tanto com ele. Eu já amava esse filme, mas isso me trouxe um conforto ainda maior. Ele mostra que pessoas autistas não são apenas aqueles gênios frios e calculistas, figuras silenciosas, sabe? Que é o estereótipo total. Elas também são apaixonadas, criativas, confusas, intensas e humanas, assim como eu e você. Qualquer pessoa pode ser autista e não saber. E é por isso que a representatividade, mesmo quando não é intencional, importa. Porque alguém pode assistir esse filme pela primeira vez e se ver. Pensar, talvez eu não esteja tão sozinho assim. Tem gente igual a mim no mundo. E aí receber um laudo de autismo. Então sim, Flint Lockwood é autista e é um baita personagem por isso. Se você também se viu nele, comenta aí. Se quiser mais vídeo analisando personagens com essa lente neurodivergente, fala aí que eu posso procurar pra trazer. E se vocês quiserem curtir, compartilhar o vídeo, me ajuda demais. E é isso. Gostaria de agradecer principalmente aos membros do canal Pacote, Matheus Rocha, Shadow Cake, Luna Moon, Tixi, Cartoon vs Z e Venom LFB. Muito obrigada por todo o apoio, vocês me ajudam demais com isso. E também muito obrigado a quem apoia o canal só de estar assistindo aqui, curtindo e comentando, vocês já estão me ajudando muito. Se você quiser ajudar o canal financeiramente de alguma forma, mas não quiser fazer essa inscrição para membros, o LivePix tá aqui na descrição e o código QR tá aqui na tela agora. E você vai ser levado para um site, lá você pode fazer uma doação de qualquer valor a partir de R$1. Vocês não precisam, vocês já estão ajudando só de terem assistido até aqui, muito obrigado. Mas caso vocês queiram e possam, eu vou estar agradecendo demais, porque isso me ajuda. E também só pra deixar claro, eu não estou passando por nenhuma necessidade, não se sintam na obrigação de me doar por acharem que eu estou realmente precisando desse dinheiro, ok? Eu estou bem, eu fico feliz se receber algo, mas eu não preciso disso pra viver, ok? Não fiquem com esse peso. Mas é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Valeu pelo tempo e atenção de vocês e até a próxima. Falou!